orar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis. Aleluia. O pastor já deve estar chegando. Ele hoje está ministrando lá em Juazeirinho. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis no capítulo 1. Deixa eu só te dar uma dica. Se você quer conhecer o plano de Deus para a sua vida, leia Gênesis. Às vezes a gente esquece de ler o início de tudo. No início de tudo diz como deveria ser todas as coisas e como deve ser. Ele não muda. Deus não muda. Deus nunca muda e nunca vai mudar. E lá em Gênesis no capítulo 1, a partir do versículo 11, diz assim. Estou lendo na versão NVI, tá? Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Você conhece Gênesis 1? Tudo que Deus disse, haja, o que é que aconteceu? Tudo que Deus disse, haja, o que é que aconteceu? Então, por que talvez não esteja acontecendo na sua vida? Porque se é algo que Deus está mandando você dizer, tem que acontecer. Falar é uma coisa. Agora falar o que Deus está mandando falar tem poder e tem vida. Então ele disse assim, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes. O projeto de Deus sempre foi plantação e colheita. Está lá em Gênesis 1. Ele poderia dizer, as plantas, algumas coisas, mas ele disse, sementes, que dê sementes. Por que tem que dar semente? Porque é para que não pare a plantação e a colheita. É para que aquilo continue sempre, constante. Não adianta você passar um ano semeando e o resto da vida sem semear, não vai mudar. Semente. Eu pedi para os meninos colocar uma imagem lá, eu acho que eles já fizeram isso, vocês estão olhando bem para cá. E é bem interessante essa imagem, porque existem sementes na mão do agricultor. E eu entendo o agricultor quando sendo Deus. Sementes e ali nascendo. Esse é o plano original de todas as coisas. Semeou, tem que nascer. Semeou, tem que colher. Semeou, vai ser visto. Não adianta você falar. Semeou, vai ser visto. Quer um exemplo? Uma grávida. Ela pode dizer que está grávida. O teste pode dizer que ela está grávida. A família pode dizer que ela está grávida. Mas a gente vê o fruto. Como? A barriga crescendo. Entenda que todo projeto de Deus tem que ser visto. Porque houve uma semente. Se houve uma semente, ela vai dar a evidência daquela semente onde ela possa ser vista por todos. Precisa Luciene dizer que está grávida? Não. Onde ela passar, as pessoas já vê que a Emanuel está no caminho. Amém? Mas nos primeiros meses, talvez ela precisava falar que estava. Às vezes você pode precisar falar a respeito de algo, mas quando Deus fala e você fala através de Deus, vai ser evidente. Amém? Aleluia. E vamos lá para Gênesis, continuando no capítulo 1, versículo 26. Fique tranquilo. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Fica no versículo 26 no início. Façamos, já está feito, semelhante, a mesma imagem. Se eu sou semelhante, se eu tenho a mesma imagem,
Aquilo que meu pai é, eu sou. Aquilo que meu pai faz, eu faço. Aquilo que meu pai desfruta, eu desfruto. A mesma. Façamos. Interessante que até isso, nessa fala, nessa palavra, existe um ensinamento. Nunca eu faço. Deus não tem na palavra dele eu. Deus tem na palavra dele nós. Coletivo. Unidade. Aleluia. Hoje eu não entendo muito de futebol, mas a gente viu uma seleção brasileira com tantos talentos fracassar porque não tinha coletividade. Mas tinha o eu. Tinha o eu. A gente viu uma seleção ganhar porque tinha os eu, mas tinha a coletividade. Nunca o eu, sempre nós. Façamos. Ei, Deus poderia dizer assim, eu fiz. Eu decidi, eles façamos. Porque ele estava ali com Cristo, Jesus, seu Filho e o Espírito Santo. Façamos. Olha que coisa interessante. Semente. Façamos. Semeou. Palavra liberada. Semeou. Vai ter que ser evidente. Onde é que você está? Cadê eu? Cadê você? Existe? Existe? Eu estou mexendo com você para você não se distrair. Porque eu sei o que o diabo quer fazer. Aleluia. E às vezes, numa ministração como essa, existe duas pessoas no mesmo ambiente e uma agarra. Aí a gente vê a diferença. A outra vem e sai da mesma maneira. A gente também vê a diferença. Mas o fruto vai evidenciar a semente que foi plantada. Aleluia. E lá no versículo 11, no versículo 12, eu quero só voltar lá para frisar isso. Sobre a semente, o tipo de espécie. Não é interessante? Às vezes a gente está ensinando sobre vida de prosperidade, a gente está falando sobre o tipo de espécie. Se você quer colher milho, você não vai plantar manga. Aí você quer colher dinheiro e você oferta o quê? Você quer colher casa, você planta o quê? Como é que você quer colher algo que você não planta? E aí eu vou trazer algo para você não se escandalizar. Plantação, ela está relacionada ao coração. Às vezes você não tem a condição material de fazer, mas o seu coração está semeando. Igreja do Senhor, pega isso. Porque você não tem noção do que Deus preparou para 2023. Aí é interessante que fala exatamente isso. Semente, árvores, cujo fruto produz semente de acordo com a espécie. A gente vai olhar para o fruto e vai saber o que é a árvore. E aí? Como as pessoas têm nos visto? Que árvore nós temos sido plantadas? Eu fui ao hospital aqui e fiquei esperando lá ali fora um pouco durante o dia. E eu vi que tinha uma árvore e ela não tinha uma folhagem sequer verde, mas ela estava lá, mas ela tinha lindas flores, rosa. E pelo que eu fiquei sabendo é IP, que mesmo que não tenha folha, ela vai mostrar e evidenciar quem ela é. Um lugar assim, sabe? Aquele lugar talvez que muitos estão ali sem vida, sem esperança, sem expectativa. Mas se atentarem para olhar para aquela árvore, vai ver que Deus é bom. E que não importa, sempre vai haver algo para mostrar que Ele é bom. E eu saí de lá, e nesse mesmo dia eu fui para um ambiente. Algumas pessoas conhecem aqui o pessoal que anda lá para cima. Quando você vai, ali passa aquelas casas que eu esqueci agora o nome, que são coloridas. Minha amiga Jeane mora lá numa delas, bem bonita. A rua de baixo. Logo em seguida, tem uma árvore gigante. Quem já viu essa árvore do lado esquerdo? Gigante. O tronco dela é imenso. É gigante. Eu não sei se é a garoba. Pronto. Eu conheci que a garoba, muitas das vezes, em período de ventanias,
são árvores de risco, porque não tem uma grande sustentação e ela pode cair. E eu lembro que quando eu passei, eu estava com o Diogo e eu disse assim, meu Deus, olha, mãe, nunca tinha visto aquela árvore com tanta atenção, mas o Senhor vai falando. E eu disse, meu Deus, olha o tamanho desse tronco. Glória a Deus, porque ela está inclinada para a BR, porque tem uma casa assim. Mas eu olhei para ela novamente e eu me atentei, eu disse, ela não tem poucos dias. Ela não tem poucos meses. Ela deve ser uma árvore, se brincar, até centenária. E ela está ali, se mantendo firme. Mas é evidente a estrutura que a árvore criou para sustentar a dimensão das suas folhagens. Duas coisas distintas. Um é meia feia, sequinha, uns braços assim, mas uma flor linda. A outra tem um tronco de uma espessura grandiosa, extraordinária. Aleluia. Que talvez possa estar oco por dentro, mas a folha verde denuncia quem ela é. Fica com isso. E o Senhor falou para mim, Narjara, existem pessoas que estão plantadas como ipê, meio seco, algumas coisas machucou, era para ver crescer assim, algumas coisas saiu do prumo, cresceu mais ou menos assim, mas de repente decidiu florescer e dar uma linda flor que chama a atenção. Mas existem outras pessoas que estão com uma garoba, uma grande estrutura, uma coisa gigante, uma coisa que chama a atenção, mas que talvez está oca por dentro e que a raiz não está tão estruturada a ponto de não suportar um vendaval, uma tempestade. E às vezes está sendo até sombra para pessoas, mas não é segura. Irmão, se você não se atentou, pós-pandemia, e período de pandemia, nós entramos em um período profético, que Deus ia começar a mostrar a nós mesmos que tipo de semente nós somos hoje. Aleluia. Que em meio a um vendaval, como nos mantivemos, como prosseguimos, porque a árvore e o fruto vai ser conforme a semente. Eu estou ministrando hoje à noite e eu queria verdadeiramente que você olhasse para você mesmo. Não pensasse nem no seu vizinho, muito menos em qualquer pessoa que você queira pensar. Mas é uma palavra de Deus para mim de individual, para você de individual. Porque Ele quer realmente que algumas pessoas e nós, de algumas maneiras, não continuamos da mesma forma que viemos caminhando. Vocês vão entender por quê. E aí volta lá. Eu disse versículo 26, vamos para o versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou. Deus fez o quê? Deus fez o quê? Você já é o quê? Ah, é? Já somos. Não está nas coisas. Já somos. Aleluia. Sejam férteis. E glória a Deus que a igreja Verbo da Vida Solidária agarrou com firmeza essa palavra fertilidade. Multipliquem-se. Esse é o plano original de Deus. Sobre mim, sobre você. Não é sobre o que o Verbo da Vida prega. Fertilidade. Multiplicação. Fertilidade, multiplicação. Você entendeu que nunca vai ser sobre você? Coca-Cola do deserto nenhum. Quando você tenta ser sobre você, tudo dá errado. Eu aconselhava uma pessoa e eu dizia, não se preocupe que o diabo, ele é profissional. O povo pensa que ele é burro, é enganado. Não, ele veio de lá. Ele é inteligente. E Ele sabe muito bem as ferramentas que vai tentar nos parar quando Ele conhece o nosso proceder na caminhada. E aí muitas das vezes se Ele sabe,
que as coisas lá fora lhe atraem, ele vai lhe encher delas. Mas sempre tem alguém que está lhe dizendo: ei, por aí não. Vamos lá. Fique com essas palavras: fertilidade, multiplicação. Fertilidade, multiplicação. Encham-se e subjuguem a terra. Dominem. Deixa eu dizer algo a você. Quando estiver te dominando, não é de Deus. Vou dizer de novo. Quando estiver te dominando, não é de Deus. Qual é o plano original de Deus? Domine. Quem tem que dominar? Quem tem que dominar? Você. Diga eu. Quem tem que dominar? Dominar o que? As coisas do mundo. Até aquelas que a natureza apresenta. Domine. Quando está te dominando, ei, quer resposta? Não é de Deus. Aleluia. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. De novo. Aleluia. Esse é o plano original. E todas as árvores que dão frutos com sementes. Não pode parar. Por isso que os frutos têm semente. Tu já parou para analisar? Se você pegasse uma árvore cheia de fruto, todo mundo comesse dela e ela não tivesse semente, não existiria mais. Por que que a gente tem filho? Para continuar. Aleluia. E o filho não está relacionado diretamente ao ventre natural. Às vezes Deus manda aquele que precisa da mãe. Igreja do Senhor, fica atento. Aleluia. E dou todos os vegetais como alimento e tudo o que vocês têm, e se fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Tudo que Deus fala é. Por isso que a gente diz: quando Deus diz, está feito. Porque quando não é Deus, você vai falar, vai rodar, vai passar, mas não vai acontecer. E aí até pode acontecer, mas quando acontece, e é um plano seu do homem, não vai sustentar. Vai ser como a garoba, que na hora de uma ventania grande, vai cair. Mas podemos ser como um ipê, que em alguns momentos fica bem sem nada. Parece que morreu, ei. Mas a semente está firmada e vai ter que mostrar quem ela é. Gênesis 2, versículo 4. Aleluia. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo. Aleluia. Preste atenção. E nenhuma planta havia germinado. Por quê? O Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Um planta, um rega, mas quem dá o crescimento? Olha que coisa interessante. Então o Senhor Deus formou o homem. Volta cá, versículo 6. Todavia brotava água da terra e irrigava sobre a superfície do solo. Interessante que já existia a água, mas os arbustos não tinham saído ainda porque não existia a chuva. Não somos nós que damos o crescimento, é o Senhor. Pode ter a água irrigando, pode ter a água que a gente faz chegar para irrigar, mas nada se compara quando vem a chuva. Nada se compara quando vem a chuva. Sabe o que eu vejo a chuva? Eu vejo a chuva como águas. Eu vejo a chuva, o próprio Espírito, quando começa a cair sobre nós, direcionando a respeito das palavras que nós falamos, a respeito das palavras que nós recebemos, a respeito da palavra que é ministrada
estação. Ei, quando existe algo, quando existe a chuva que vem de Deus, o crescimento vai ser visto. Vida de prosperidade é isso. Fertilidade. Multiplicação do quê? Do plano. É do plano. É as pessoas olhar para você, porque não vem me dizer que ninguém vem para a igreja porque vê alguém ficando milionário. Porque a gente tem um bocado de milionário, nem por isso alguns da sua família ainda estão fora tá no mundo. Quantas pessoas, muitas das vezes, vê pessoas viverem milagres extraordinários de cura. Era para a família inteira estar na igreja, cadê? Mas, irmão, quando as pessoas veem a mudança, genuinamente, dia após dia, a Bíblia diz que o amor constrange, sem palavras, no proceder, cartas vivas como está lá em Atos. Não tem como os seus não ser impactado. Continuando lá. Versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas fôlegos de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Para os lados do leste, ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sempre Deus vai deixar a gente com a opção de escolher que tipo de semente a gente quer para a nossa vida. Que tipo de fruta a gente quer colher na nossa vida. Que tipo de fruta a gente quer comer. Aleluia. Versículo 10. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Diga Pison. Diga Pison. Diga aumento. Aumento. Onde o rio de Deus está passando tem que ter aumento. Onde o rio de Deus está passando tem que ter aumento. Ele percorre toda a terra de Ávila onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. E lá também existe bedélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre a terra de Cuxé é Gion. Diga Gion. Diga Gion. Rompimento. Você entendeu que quando há aumento tem que romper? Quando há aumento não cabe no mesmo canto não. A gente encarrou bem a palavra. Fertilidade e multiplicação. O DI não cabe. O berçário não cabe. O berçário não vai caber em 2023. Aumentou, rompe. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o tigre. Diga rápido. Velocidade. Diga tigre. Velocidade. Ei, você está correndo? As coisas estão aceleradas. Aleluia. E o quarto rio é Eufrates. Frutífero. Diga Eufrates. Frutífero. Tem que dar fruto. Tem que dar fruto. Você tem que estar frutificando. Eu tenho que estar frutificando. Quando as águas de Deus estão passando, existe aumento, rompimento, velocidade e fruto. Você entendeu o que ele falou primeiro das árvores? Da semente. Esse rio foi criado para irrigar essas árvores, para que elas tivessem aumento, rompimento, velocidade e frutos. E bons frutos. Árvores boas. Ei, irmão, não sei você, mas eu quero ser uma árvore boa. Eu quero que as pessoas cheguem perto e verdadeiramente desfrutem do fruto genuíno da palavra. Aleluia. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Atenta bem a esse versículo 15. Para cuidar dele
e cultivá-lo. Deixa eu dizer a você, quando acontece todas essas coisas, aumento, rompimento, aleluia, aceleração, velocidade, frutos, a gente não senta, deita e morre. Vou dizer de novo, a gente não senta, deita e morre. Não, é o contrário, a gente arregaça as mangas e vai trabalhar mais. Engraçado que Deus não falou antes, Deus falou no final. Disse assim, agora pegou o homem prontinho, colocou no Éden e disse, agora vai cuidar e cultivar. Ei, vai trabalhar, vai agir, vai correr, vai acontecer. Cuidar e cultivá-lo. Aleluia. Aleluia. Cuidar e cultivá-lo. É tão interessante que quando as coisas começam a chegar na nossa vida, as demandas elas vão aumentando. E a gente fica muitas das vezes sem querer, às vezes até murmura, sem perceber. Mas nós semeamos para que a gente pudesse colher aquela vida. Mas deixa eu te dizer algo. Deus nunca deu nada a você para que você esquecesse dele. Aquilo que está te tirando dos projetos de Deus não vem dele. Lembra, domine. Quem tem que dominar é você, não ser dominado. Quando está dominando, o teu tempo com Deus não é dele. Ei, nós já somos abençoados. É tão interessante essa questão de Gênesis, porque Deus criou todo o jardim do Éden perfeito, com tudo. Depois colocou o homem. E ele disse assim, olha Adão, você agora vai dar nome aos bichos. Eu fico imaginando que Adão não ficou deitado lá numa árvore daquelas lindas. E o bichinho vinha, passava, não, cultivar. Quem trabalha na agricultura, quem já foi para a agricultura sabe que trabalha. Se não fizer todo dia fica feio, fica bagunçado. E porque é aquilo que Deus tem confiado a gente quer tratar de toda maneira, de todo jeito. E aí eu abro parênteses, pode ser no seu trabalho, pode ser nos seus estudos, como pode ser no serviço da igreja. Eita glória! Aleluia! Irmão, eu estou falando para você, eu também me incluo nisso. Porque aí daquele que prega se achando. Primeiro quem tem que receber é a gente. Amém? Às vezes a gente vai chegando num tempo e a gente diz assim, eu já fiz demais aquilo. Aí está chegando agora, não, já fiz demais aquilo. Ah, agora tem quem faça. Mas Deus falou para você que tem quem faça, não é para você fazer? Porque se ele disse, amém. Eu acho tão interessante, a gente tem 2 cultos, quinta e domingo. Somente 2 cultos. Eu fico imaginando como é, e eu já vivenciei isso, eu estou falando de mim mesmo, que já fiquei umas quintas sem vir. Meu Deus. A gente tem o nosso devocional, a gente tem a nossa oração, a gente tem o nosso tempo com Deus. Se não tem, tem que ter, porque senão não se sustenta. Aí a gente vem um culto no domingo. Que semente é essa e que árvore essa está se tornando? Um culto. Porque a unção coletiva é só no ambiente da igreja. A gente não criou igreja, nós não criamos. Não, Deus não criou igreja. E a igreja nasceu não foi porque a gente queria reunir o povo. Não, é porque existe algo coletivo que é liberado na unidade. Lembra do façamos? Eu tenho certeza que está lá Deus, Jesus, como está na sua palavra, e o Espírito Santo. E aí, agora é para onde? E agora, eu vou direcionando a quem? Como é? Não vai acontecer, já aconteceu. Já foi semeado. Já foi semeado. Sabe, eu vejo um Deus tão grande, porque Deus, Ele semeia algo na nossa vida. Ele nos semeou, aleluia, para colher frutos. E mesmo que a gente tenha negligenciado com aquilo que Deus nos confiou, a sua misericórdia que se renova a cada manhã faz a gente se arrepender e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer e não retroceder mais.
Deus é amor e não condenação. Aleluia. E aí eu fico vendo algumas pessoas que vêm chegando à colheita e elas morrem. Tudo agora é motivo para não fazer alguma coisa. Tudo é desculpa para não estar em algumas coisas. E eu fico pensando, será que está percebendo que uma garoba está crescendo? Que está ficando tão lindo, tão lindo, tão lindo. Mas a tempestade e o dia mau vai vir para todos. E aí? Aleluia. É o contrário. Quando o povo foi para a terra prometida, que foram avistar lá, eles viram trabalho. Diga assim, trabalho. Aleluia. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, abre lá. Você conhece bem, você já ouviu bem esse versículo. Eclesiastes, capítulo 3. Se você não sabe quem escreveu Eclesiastes, foi Salomão, o mesmo que escreveu Provérbios. Um dos homens, ou o homem mais sábio da Bíblia. Eclesiastes 3, versículo 1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Se Deus diz que há tempo e não está tendo tempo, a culpa é nossa. Eu conversava com uma pessoa sábado, sexta para sábado, e a gente trocando uma conversa no WhatsApp, ela dizendo, Najara, eu quero melhorar no meu 2023, quero me planejar. Eu digo, eu também. Porque às vezes a gente não se planeja, a gente não se organiza. E eu não estou dizendo que você tem que ter uma vida engessada, porque nós não somos robô. Amém? Mas se você não se senta, como a Bíblia diz lá em Lucas, para calcular, para ver as direções de que Deus quer que você faça, você vai fazendo, às vezes vai dar certo, mas você acaba ficando cansado, pesado, fadigado. Onde a Bíblia diz que a graça de Deus nos basta. Então eu entendo que se a gente está fazendo a vontade do Senhor, por mais que a parte externa esteja sentindo algumas coisas, dentro de nós tem que haver paz e alegria. Não desmotivação, não semblante caído, não para baixo, não sem expectativa. Irmão, tem muita gente aqui nessa igreja, como o pastor Renan falou no início, que chegou aqui e que está agora dizendo assim, eu estou vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não é vida de crente. A vida de crente, ela tem que ser todos os dias com expectativa. Porque o seu Deus, ele não é limitado em você. Aquilo que você tem expectativa, em Efésios 3:20 diz que ele faz além. É além. É muito mais. Aí como ele faz além? Além do que nós pensamos. Expectativa. Como é que a gente acorda crente sem expectativa do dia? Como é que a gente acorda crente sem expectativa da última semana do ano de 2022? Onde Deus falou que tinha algo para você esse ano e ainda não aconteceu. Como é que a gente acorda? E sem pedir. Eu digo aos meus filhos, entra no teu quarto em secreto e ora a teu pai, que escuta e ele responde. Deus escuta os mínimos detalhes. Agora, se não está acontecendo, talvez a outra pessoa não está ouvindo, mas ele escuta. E no versículo 12 desse mesmo texto de Eclesiastes 3 diz assim: Salomão falando, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Eu quis ler esse versículo para dizer assim que a vida do crente tem que ser essa: viver bem, viver feliz e praticar o bem. Praticar o bem é semente. A felicidade é colheita. Praticar o bem é semente. A felicidade é colheita. Aí diz assim: descobri também que poder comer
beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Ei, não é sobre você não. O que você veste, o que você come, todas as coisas, é Deus quem lhe dá como presente. Em Mateus 6,33 diz assim: ei, buscai primeiro o reino, buscai primeiro a vontade, buscai primeiro as direções, buscai ser guiado pelo Espírito, pela palavra. O que é que Ele quer que você faça? E as demais coisas são acrescentadas. Crente andando atrás de bênção, não, crente já é abençoado. As bênçãos que tem que andar atrás do crente. E às vezes as pessoas confundem andar atrás das bênçãos, o crente andar atrás das bênçãos, andar atrás do crente. Não é o crente ficar deitado esperando, não. É o crente buscar o reino. O reino sempre vai ter instruções de semear. Semear serviço, semear tempo, como o pastor Paulo falou aqui. Semear abraço. Semear a palavra para alguém que está precisando. Semear oração. Aleluia. Ei, mas nós estamos, sabe como? Aquele povo que só vem para a igreja pronto. Aquele povo que só vem para a igreja pensando em si. Andando com a cuia na mão. Onde a gente precisava entender: ei, eu sou semente. E eu preciso frutificar. E eu preciso frutificar. E eu preciso semear. Como? Na vida de outras pessoas. Rapaz, eu li um testemunho, um relato tão poderoso, que aquilo mexeu muito comigo nesses dias. O autor disse assim: que ele teve, a esposa estava grávida do seu primeiro filho, e ele tinha uma agenda para pregar a palavra em outras nações, com um homem de Deus referencial, ia ter um tempo de conexões com homens referenciais em Deus. E a sua esposa estava grávida do primeiro filho, e de repente ela teve o bebê prematuramente. O bebê nasceu com 5 meses. E o médico disse: é questão de horas, questão de minutos, talvez até um dia, mas ele vai morrer, não vai sustentar. E ele chegou para a esposa, ele disse: eu vou entrar em contato e eu vou cancelar a minha ida para essa agenda. E ela disse: não, você vai. E ele disse assim: meu Deus, como eu vou deixar a minha mulher viver o primeiro luto da vida dela, enterrar o nosso primeiro filho sozinho? E ela disse: não, você vai. E ele disse que deu um beijo na mulher, deu um beijo na criança, disse assim, se despedindo. Ele estava se despedindo porque era real aquele cenário. E ele foi. E ele foi exatamente para um evento pregar sobre cura e libertação. Igreja, acorda, igreja. Acorda, porque Deus tem me acordado muito. Foi pregar sobre cura e libertação. E ele disse que era tantas coisas acontecendo, tantas curas, tantos moveres, tantas coisas. E de repente esse ministro, que é Oral Robert, o ministro que foi o que convidou ele, ia ministrar e pediu para ele conduzir esse tempo, e eram multidões. E ele disse que quando foi, de repente o homem se levantou, e na verdade ele viu um homem e ele disse: o seu filho morreu nessa manhã, mas o Senhor está ressuscitando ele. E o menino tinha 6 anos de idade e o menino foi ressuscitado. Ei, não se assuste não, porque os últimos dias você vai ver isso como nunca. E naquele tempo não tinha um WhatsApp. O que é que você acha que aconteceu com o filho dele? Qual foi a semente que ele semeou? O filho hoje é saudável. Nenhuma sequela. Ei, não é sobre nós. É sobre a semente. Não pare de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Não retroceda naquilo que Deus tem confiado a você, com desculpas. Quantas desculpas eu dei ao Senhor? Ai, meu Deus, hoje eu estou com dor, não vou para a igreja. Ai, meu Deus, alguém está precisando de mim, mas hoje eu estou toda moída, não vou para a igreja. Ai, meu Deus, isso e aquilo. Ai, meu menino está assim. Eu não estou dizendo que você não pode ter esse momento, mas a gente precisa começar a ficar mais sensível quando Deus disser: deixe e vá. O povo em Ageu, acho que é lá, que fala que a casa do Senhor estava desmoronando, porque o povo estava preocupado com os seus. Ei, a gente não vai para a eternidade para nós. A gente vai para a eternidade é para Ele. Então a gente está só passando. Que vida desgraçada é morrer sem saber que viveu aquilo que Deus tinha para você, sem cumprir um propósito.
Consciência. Consciência. Meu Deus, eu fui esses dias numa loja, é horrível. Eu fui de manhã, estava assim, né? Eu saí, aí fiquei meio assim, não consegui fazer o que eu ia fazer. De tarde eu voltei. Aí eu fui entrando na calçada e eu disse assim, ai, que coisa boa, tá vazia. Aí o Espírito Santo disse, Najara, o que é que tu fala sobre tu? Eu digo, eu falo que quando eu chego no lugar tem que encher. Que onde eu passo tem que começar a mudar a agenda. Que quando eu sento num lugar, o negócio tem que acontecer algo diferente. Ele disse, como é que tu diz uma palavra dessa? Eu digo, perdão, Senhor, eu estou entrando. Gente, se eu pudesse ter filmado e mostrado, vocês iam ver. Parece que a ideia abrir a porta de um ônibus e todo mundo entrou dentro dessa loja. Aí eu disse, até a minha mãe, ela estava do meu lado, eu disse, meu Deus, eu dizendo assim, a loja está vazia, mas eu entendi, quando eu chego, enche. Isso não é soberba, isso é saber quem eu sou. Quem eu sou nele, o que eu carrego. Você tem que ter essa consciência. Porque por onde Jesus passou, algo tinha que acontecer. Quem é você? A imagem e semelhança de quem? Dele. Se você é a imagem e semelhança dele, por onde você passar, alguma coisa tem que acontecer. Onde você está tem que mudar. Ei, você carrega o Espírito Santo. Na casa de Obed-edom, quando a arca chegou, a vida de Deus chegou. Em 90 dias aconteceu algo que nunca imaginou. Aí a gente fica vivendo a vida capengando da mesma maneira, achando que vai continuar dessa maneira. Aí você está desvalorizando quem mora dentro de você. Não faça isso não. Aleluia. Se prepare, igreja, porque nessa semana e nesses dias, a semente que você vai plantar vai ser gente ligando para oração. Vai você chegando em lugar e pessoas precisando de algo. É você chegando em algumas situações, você dizendo, meu Deus, parece que eu estou no meio de uma guerra. Não é assim? Ah, mas eu tenho uma agenda, mas eu vou cumprir aquilo e vou para a agenda. Aquilo não pode parar a agenda de Deus. Semente para uma colheita. Semente para uma colheita. Semente. Nós estamos entrando em um tempo dessa igreja. Aleluia. Que se você não percebeu, nós não vamos mais estar sentando para conversar as mesmas coisas que a gente já conversava com você. Não. Você junto com nós o façamos, vamos alcançar aqueles que estão precisando. A gente não tem colocado força e Deus está só provando e mostrando isso. Mas quantos aqui improváveis têm aceitado a Cristo? Imagina quando a gente sair a semear. Quando você sair a semear. Quando você sair a semear. Aonde? Onde você está? Aonde você está? A gente não precisa de um título de projeto. A gente não precisa de um cartaz. A gente não precisa do nosso nome estampado em um projeto para fazer. Não, a gente começa fazendo. Porque a gente é assim. Aleluia. Tem pessoas que tem um projeto. E está fazendo o que até esse projeto acontecer? Semeando o quê? Quer colher uma coisa que não está nem semeando? Está querendo falar sobre você ou sobre Cristo? Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Não existe duas coisas que é clara no plano do Senhor. Aleluia. Frutos na nossa vida. Esse é o desejo do Pai, que os filhos frutifiquem. Mas para que isso aconteça tem que ter equilíbrio. O equilíbrio vai fazer a gente fazer as escolhas certas. Mas também tem algo maravilhoso que a gente ama, vai dar muita glória a Deus. Poda. Eu queria até aquela tesoura hoje aqui, aquela bem grande que corta a árvore. Poda. E aí essa parte ninguém gosta. Porque vai cortar aquilo. Aleluia. Você nunca perde em Deus. Aquilo que é cortado por Deus na nossa vida é para trazer mais crescimento. Existem ambientes, existem conexões, existem conversações que não é mais para você. Corta. Como também existem coisas em você mesmo que não é mais para você. Corta.
O seu eu não pode dominar. Eu gosto de falar isso sempre que eu prego, né? A história de Gabriela. Se ninguém tiver aí com esse nome, me perdoe. Mas eu nasci assim, vou morrer assim. Vai não, que você não é Gabriela. Aleluia, existe um processo de Deus. Todos os dias nós somos semeados para ter a colheita do outro dia. Aleluia. Em Lucas, no capítulo 1. Aleluia. Deus é bom. Achei tão interessante, o pastor Paulo ele falou aqui domingo sobre duas coisas muito fortes na vida de uma mulher, que é os 15 anos e o vestido de noiva. São mudanças de fase. São duas fases muito importantes na vida de uma mulher. Os 15 e o vestido de noiva. Nós celebramos nessa igreja 15 anos. E aí eu entendo que Deus está falando da igreja. Os 15. E agora nós estamos entrando na fase de maturidade. E aí quando nós entramos na fase de maturidade, não é para se acomodar, é para trabalhar mais. É para render mais. É para fazer mais. É para se doar mais. Aleluia. Aleluia. E eu conversando com ele, eu disse, pastor, foi tão real aquilo, porque o senhor estava falando de algo natural. E se as pessoas estiverem atentas, como a palavra de Deus diz, que se discerne as coisas pelo Espírito, pessoas captaram pelo Espírito. E estava falando sobre mudanças de fase, mudanças de fases. E uma das coisas que eu vejo que Deus mais tem trabalhado nesse tempo, e que a gente precisa cada vez mais trabalhar em nós mesmos, se chama as emoções. Pessoas estão vivendo na lama da emoção. Onde a Bíblia diz assim, enchei-vos, o Espírito renova a bendita da mente, que é as emoções, e vai dar o fruto que é necessário. Aí faz tudo o contrário, bagunça. Aleluia. E Lucas no capítulo 5, eu estou encerrando com isso. E foi essa visão que o Senhor me mostrou para o próximo ano 2023. Aleluia. Lucas no capítulo 5, versículo 1 diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. Esse nome aí, esse não bota em menino não. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixando ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Do jeito que muitos chegaram aqui hoje à noite, desistiram. Chegaram com o barco, desistiram. Mas o Senhor estava falando a palavra e muitos comprimiam para ouvir a palavra. Preste atenção. Primeira coisa na nossa vida que precisa ser evidente, a palavra. Quando dermos atenção à palavra, com mais velocidade, com mais atenção necessária, aleluia. Oh, aleluia. Você pode até lavar as redes, mas fica aí. Versículo 3. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, para quem não sabe, futuramente Pedro, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se do barco e ensinava ao povo. Lembra, sempre vai ser para fazer algo para ele. É por causa dele. Nós começamos em Gênesis, ele dizendo, aqui está tudo pronto. Agora eu vou colocar o homem para trabalhar. Primeiro a palavra. Ele pegou o barco. Ele não foi sentar e deitar a cabeça deles no ombro, não. Venha chorar aqui, porque tu está lavando as redes. Ai, vem se lastimar aqui por aquilo que não deu certo. Ai, vem para cá. Não. Ele afasta e diz, agora vamos ouvir a palavra. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Quem mandou você desistir? Quem mandou você parar? É bem assim mesmo que Deus quer fazer conosco essa noite. Porque a gente está dizendo igual a Simão. Eu fiz,
Ah, eu já sei o jeito. Olha, eu já fiz todas as maneiras e os meios que eu já entendo. Ei, mas ele mandou. Ele mandou. Quando ele fala, o que acontece? Acontece. Quando ele fala, está feito. Quando ele fala, está feito. Quando ele fala, está feito. Deixa eu estar conversando com o Espírito Santo dizendo assim, eu já fiz. Deixa eu estar conversando com o Espírito Santo dizendo, eu estou cansado. Deixa eu estar conversando com o Espírito Santo dizendo assim, o povo ali, fulano assim, olha como é lá na igreja. Olha, ali só tem para aquele povo acular, aquilo ali, aquilo acular. Não! Lance a rede novamente. Ei, eu estou falando isso debaixo de uma inspiração profética. Lance a rede novamente. Lance a rede novamente. Mas não vá com a mentalidade antiga, não. Lance e joga o que era velho para trás e vá com a mentalidade do novo, semeando uma nova fase para colher uma nova fase. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a pescar, a rasgar. Ei, lembra? Aumento, rompimento, velocidade, frutos. Ei, vai ter que romper, vai ter que rasgar, vai ter que transbordar, porque não é sobre você, não é para você, mas vai ter que alcançar da direita, da esquerda, da frente, para trás, vai ter que transbordar. Levanta, igreja. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar.